começa a iniciar o nosso culto, essa manhã de domingo, nossa manhã de consagração a Deus. Amém. Tenho certeza que Deus tem preparado para nós mais do que nós precisamos e mais do que nós viemos buscar, nós vamos levar para casa nesta manhã. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações. Vamos convidar o Espírito Santo para vir bem nesta manhã, preencher todos os vazios da alma e do coração de cada um de nós, e de que Ele venha, no nome santo do Senhor Jesus, revelar em nossos corações toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós possamos, através desse culto nesta manhã, elevar diante de Deus os nossos corações, as nossas vidas, e declarar a Ele o quanto nós somos gratos por tudo que Ele é e faz nas nossas vidas. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa fortaleza, a nossa cidadela, o nosso socorro bem presente na angústia, mas Ele tem feito maravilhas em nosso mundo. Tem nos livrado do mal, tem nos dado graça e glória, e não tem nos negado nenhum bem. Tanto é que a Bíblia diz que Ele entregou o seu próprio Filho para que viesse e morresse no nosso lugar. Ele não poupou o seu próprio Filho para que viesse e tirasse de nós aquele peso que estava sobre nós. A Bíblia fala do espírito de dívida que nos prejudicial, do espírito de dívida que estava sobre nós. A Bíblia diz que Ele veio, levou e cravou lá na cruz. E é por isso que hoje nós temos a liberdade de estar aqui nesta manhã e derramar as nossas vidas diante dEle, e declarar a Ele que Ele é o nosso único bem, que nós não temos nenhum outro, declarar a Ele que nós não temos ninguém a quem nos recorrer, a não ser Ele. Ele é a nossa força, a nossa fortaleza, e que nós o amamos de todo o nosso coração. Ainda que muitas vezes nós nos sentimos sós, nos sentimos abandonados, ainda que muitas vezes nós possamos olhar para os lados e procurar as pessoas que nós julgamos estar ao nosso lado, que nós julgamos ser amigas, ou até mesmo da família, e nós olhamos para os lados e essas pessoas se afastaram, porque era o momento que nós estávamos enfrentando problemas, dificuldades, mas se nós observarmos, nós vamos entender que ainda que todos se vão embora, ainda que todos o abandonam, Ele nunca nos abandona, Ele sempre estará conosco, e é isso que nos faz a cada dia que passa amar ainda mais, a cada dia que passa confiar ainda mais em o Senhor Deus, em Sua palavra, no nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor é onipresente, onipotente, onisciente, ou seja, o Senhor está em todos os lugares, em todo o poder, e tem a ciência de tudo que acontece, e certamente o Senhor sabe, Deus, de cada coisa que se passa pela cabeça, pela alma, pelo coração de cada uma dessas
oração. E a Bíblia diz que nós devemos buscar a Deus, sabendo que Ele é o Deus galardoador daqueles que o buscam, ou seja, Ele é abençoador daqueles que o buscam. Quando nós entendemos isso, nós nos aproximamos de Deus, quando nós buscamos a Deus, certos de que aquilo que nós estamos buscando, de que aquilo que nós estamos pedindo, certamente Ele nos dará, Ele nos fará nas nossas vidas. Então que nós possamos nesta manhã, de uma maneira gloriosa, derramar as nossas vidas, colocar nos nossos corações, confessar a Ele, que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, que Ele é o nosso Pai, o nosso provedor e o nosso socorro. Então que você possa dizer a Ele nesta manhã o que você espera dele, o que você veio buscar, o que você quer nesta manhã levar na presença dele, sair daqui com as suas mãos abençoadas, com a sua vida abençoada, sair daqui com a sua vida completamente preenchida com a presença dele. Aleluia. Eu estou em tuas mãos.
começando, né? Seja bem-vindo no nome de Jesus, tá? Então, sejam bem-vindos e todos também que nos assistem e que participam do culto através aqui das redes sociais. Que Deus abençoe a todos e todos são bem-vindos. Irmãos, esta manhã nós vamos aqui estudar um pouquinho aqui no livro de Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Eu tenho aqui alguns ensinamentos, algumas revelações de Deus para as nossas vidas. Com toda certeza não serão úteis. Amém? Vai acrescentar, vai agregar, vai nos direcionar para que nós possamos seguir o caminho correto, andar na verdade. E a Bíblia diz que aquele que conhece a verdade é liberto, é livre. Amém? Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12, e aqui apesar do texto aqui, você fala que a prisão de Paulo contribuiu para o proveito do Evangelho. Amém? Desde já eu quero aqui salientar que tem coisas, irmãos, que vai acontecer comigo e com você, situações que vai acontecer comigo e com você. Em algumas situações dessas, e aí que é necessário termos algum discernimento, algumas dessas situações que não aconteceu, que poderão acontecer, e isso não vai acontecer também com todo mundo, porque Deus, Ele não vai dar uma prova que eu não tenha estrutura para suportar e nem a você. Amém? Então Deus, por conhecer a nossa estrutura, Ele vai nos permitir algumas vezes que aconteçam algumas coisas conosco que não nos envergonha, que não nos desanima e que também não nos escandaliza. Então, nós temos que entender essas coisas, porque em alguns momentos poderão acontecer coisas conosco que nós talvez não queremos, que nós às vezes não gostaríamos que acontecesse, mas por Deus conhecer talvez a mim, conhecer você, Ele até permite, porque aquela situação de alguma maneira vai contribuir para o crescimento do Evangelho, para a grandeza do Evangelho, e por que não dizer para a grandeza do Reino de Deus na face da terra. Quem compreende até agora? Amém. Então aqui, o Paulo, a Bíblia fala aqui que a prisão de Paulo contribuiu para o proveito do Evangelho. Então Paulo, todos conhecem a história dele, a maioria da vida dele ministerial foi sob prisões, açoites, perseguição e tudo mais. Então, a história do Paulo, enquanto Deus escolhe ele, e ele se apresenta, os apóstolos não queriam aceitar, o próprio Senhor Jesus disse para eles: não, eu escolhi ele porque ele é importante, ele vai fazer a diferença. Porque o Paulo, por tudo aquilo que ele era, pela estrutura dele, Deus sabia que ele era muito que ia suportar fazer tudo o que ele fez, pregar o Evangelho durante todos aqueles anos, sob a condição que ele viveu e que ele pregou. Porque certamente nenhum outro suportaria, nenhum outro, irmãos, conseguiria suportar todas as dores, todos os problemas, todas as dificuldades que ele teve. Então, Deus conhece a vida e a sua estrutura. Então, se nós entendemos que nós estamos na direção de Deus, que Deus tem controle sobre as nossas vidas, e a gente ouve bastante isso, né, irmãos? Principalmente em situações adversas, as pessoas dizem assim: Deus está no controle. Está mesmo, tá? Está mesmo. E só se Ele estiver no controle e nós tivermos este entendimento, então nós precisamos nos manter firmes, nos manter sempre na presença dEle, sempre, irmãos, debaixo dos mandamentos, porque se Ele está no controle e algo está acontecendo, aquilo que está acontecendo não é
Amém? E aí, irmãos, aqui no texto, no versículo 12, ele diz assim: quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, ele diz: tudo que me aconteceu, as prisões, os açoites, as perseguições, não aconteceu por acaso, não aconteceu porque Deus não gostasse de mim, ou não me aconteceu porque eu pequei ou porque cometi algum delito. E tudo isso está acontecendo, isso é bom falarmos aqui, irmãos, porque muitas vezes acontecem algumas coisas, as pessoas vão olhar, porque a pessoa está assim porque ela fez isso, porque ela fez. O Paulo diz: não, a coisa que não foi assim. Tudo isso que me aconteceu para a grandeza, para que o Evangelho, para que contribuísse para o proveito do Evangelho. Então tem coisas que pode acontecer com alguém que tem uma vida no altar de Deus, que é fiel a Deus. Tem algumas coisas que podem acontecer para o proveito do Evangelho. Para o proveito do Evangelho. Então é importante o Paulo deixar isso muito bem claro. Porque os dias que nós vivemos hoje, onde nós vemos tantas pessoas olhando para todos os lados, e cada situação que acontece, as pessoas estão julgando, as pessoas estão querendo, muitas vezes, colocar coisas onde não existe, porque a pessoa às vezes está enfrentando alguma dificuldade, onde já está lá, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquele outro. Eu, sexta-feira à tarde, eu estava aqui na igreja, evangelizando, conversando com um irmão. Eu disse para ele: irmão, o Senhor Jesus, Ele me ensinou e me deu a autoridade para que eu julgasse a mim. A única pessoa que Jesus autorizou que eu julgasse sou eu mesmo. Deus não me mandou, Jesus não me mandou julgar nenhum de vocês, mas a mim mesmo Ele manda julgar. Então eu não posso fazer aquilo que eu não tenho autoridade para julgar, para fazer. Eu não tenho autoridade para julgar ninguém e para, diante de qualquer circunstância, qualquer coisa que está acontecendo, que a pessoa está fazendo, eu tomar algo que não é meu, eu não tenho autoridade para isso, e eu ir lá julgar e dizer: não é isso, é aquilo. Você imagina se o Paulo estivesse vivendo hoje? Cada prisão de Paulo, cada açoite que ele tomasse, ou cada perseguição, ia ter um monte de gente apontando o dedo para o Paulo, dizendo: ele está assim, porque certamente ele está errado, ele está no pecado, está fazendo um monte de coisa. E não é assim que funciona. Nós não temos essa condição, essa capacidade. Muitas vezes nós vemos, irmãos, as pessoas também olhando para as situações e tentando, irmãos, achar que ela é juiz sobre situações. Eu falei aqui, outro dia eu estava conversando com ele e falei: nós não temos que ter, irmãos, controle de qualidade sobre ninguém. Não sou eu que controlo a qualidade. Eu já vi muitas vezes as pessoas dizendo assim: ah, não, porque para Deus Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Só que aí as pessoas, elas acham que são elas
Então, Paulo está dizendo que as prisões, as coisas que aconteceram com ele, serviram para a contribuição do Evangelho. Aí ele diz assim, no versículo 3, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousaram falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então Paulo diz, olha, muitos irmãos, a minha prisão, ela foi exposta, a minha prisão ela se tornou notória para toda a guarda pretoriana e para todo mundo. Então todo mundo tinha ciência do que estava acontecendo. E todo mundo tinha ciência que o Paulo, na verdade, ele estava sendo preso, ele estava sendo perseguido, não é porque ele era bandido, não é porque ele era isso, é porque ele estava sendo preso pelo amor do Evangelho, porque ele não abria mão do Evangelho. Amém. Então, o problema do Paulo não era que ele era alguém fora da lei. O problema é que o Paulo, ele foi chamado para fazer a vontade de Deus, e ali as pessoas elas estavam apegadas em outras coisas, e quando Paulo ele pregava o Evangelho, as pessoas tentavam impedir, e ele não afastava. O Paulo não arregava. O Paulo ele continuava fazendo a vontade de Deus. Isso incomodava o sistema. Isso incomodava o sistema. Então as pessoas lembram que o Paulo era um homem fiel a Deus, que ele era um homem que não desistia, que ele era um homem que tinha escolhido pagar o preço por propagar o Evangelho. Quando eles viram Paulo enfrentando tudo aquilo, ele diz aqui, os irmãos eles tiveram ânimo. E eles começaram a falar da palavra, a pregar da palavra de uma maneira mais confiante. Então, irmãos, vamos entendendo aqui que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, não importa, irmãos, o que o mundo lá fora acha de nós, é da maneira que ele nos vê, até que nos julgue. Não importa, porque se nós continuarmos fiel a Deus, as nossas perseguições elas vão contribuir para o crescimento do Evangelho. O Senhor Jesus, ele fala no Evangelho de São Mateus, lá no sermão, ele diz que bem-aventurado seremos nós quando formos perseguidos com toda sorte de mentira. Então, quando nós somos perseguidos com toda sorte de mentira, porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque nós estamos, irmãos, superando, porque nós estamos caminhando, porque nós estamos, irmãos, crendo e nos doando pelo Evangelho, você pode ter certeza que a tua luta, o teu sofrimento, a tua batalha vai contribuir para o crescimento do Evangelho, para a grandeza do Evangelho, e por que não dizer, irmãos, para a grandeza do reino de Deus aqui na face da terra. Amém. Quem compreende, diga graças a Deus. Graças a Deus. E aí o Paulo no versículo 16, versículo 15, né? Versículo 15, o apóstolo Paulo ele diz assim: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar a missão às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei. Irmãos, eu, preparando essa mensagem, eu fiquei muito feliz em poder entender tudo isso. Hoje nós, voltando do que nós falamos há pouco sobre julgar os outros segundo a minha ótica, segundo a minha visão, é um erro
É algo que não se deve fazer. Você veja que o Paulo, com toda a sabedoria dele, toda a inteligência dele, aqui ele diz que alguns pregam a Cristo, alguns pregam o Evangelho por inveja, por filha, outros de boa mente. Aí ele fala que uns sabendo que a força de defesa do Evangelho diz, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, por contenda, ou puramente julgando acrescentar a cristão nas minhas prisões. Ele diz, mas que importa que ele seja pregado. Irmãos, nós não podemos olhar para, por exemplo, uma igreja ou para um trabalho que está sendo feito e de longe dizer, poxa vida, o fulano está fazendo aquilo, a igreja tal está fazendo aquilo, mas aquilo que ela está fazendo não é de Deus. Ele está errado de estar fazendo. Nós não temos essa autoridade nem essa condição. Na sexta-feira agora que eu estava conversando com o irmão, e esse irmão falou para mim, pastor, mas tem alguns que abrem a igreja por outros interesses, por isso, por aquilo, que eu não vou entrar em mérito aqui. Eu disse, tudo bem, eles até podem fazer isso, só que eles não falam isso abertamente. Eles podem até pensar isso e fazer isso, mas no altar eles pregam a Cristo. No altar eles abrem a Bíblia e pregam a palavra de Deus. E quando eu prego a palavra de Deus, como eu estou pregando aqui hoje, talvez dentro de mim não tenha nada disso que eu estou pregando. Talvez dentro de mim pode não ter nada disso daquilo que eu estou falando. Mas o que importa para quem está aí ouvindo, para as pessoas
fazer. Então nós não podemos, irmãos, entrar nessa seara, nós não podemos entrar nisso de querer controlar e achar que nós temos controle de qualidade, nós é que dominamos, ou nós que fazemos certo e todo mundo faz errado. Podemos fazer isso. Quando nós fazemos isso, nós estamos tentando ser mais do que Deus, mais justo do que Deus, mais santo do que Deus, e isso não é bom. Isso não é bom. Nós não podemos achar que está todo mundo errado, porque nós achamos que nós estamos certos. Quem está certo é o Evangelho. Você vê que o próprio Paulo aqui ele fala: nós vamos pregar por contenda, por inveja, por isso, por aquilo. Ele diz: mas o que importa? O que importa é que Cristo seja pregado. Porque não importa muito, irmãos, o que eu penso, o meu pensamento. Se eu prego o Evangelho, se eu prego a palavra, e alguém que ouviu esse Evangelho que eu preguei aceitar ele vai operar, ele vai fazer aquilo que ele veio para fazer. A Bíblia diz que toda palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazio. Amém. Quem compreende isso, diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas precisamos, irmãos, ter temor de Deus. Ter temor de Deus. Nós não podemos abrir mão dos nossos princípios bíblicos, irmãos. E um dos princípios bíblicos é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Você já pensou, irmão, se nós, todas as vezes que nós nos acharmos ofendidos, ultrajados, ou todas as vezes que nós fazemos juízos de valores das pessoas, e entendemos que essas pessoas elas não fazem para nós, e por isso elas estão erradas, e todas as vezes que acontecer isso, nós, irmãos, começarmos a brigar ou xingar essas pessoas, você já pensou o que seria desse mundo? Eu sempre ensinei na minha casa para os meus filhos, e você pode não concordar, você pode não gostar, você pode até de repente se afastar de alguém se você não faz aquilo que ela faz, mas você não tem direito de agredir, porque senão nós vamos ver uma guerra, irmãos. E na igreja a mesma coisa. Nós podemos até de repente olhar, analisar e temos essa liberdade. Posso até não gostar daquilo, mas a única coisa que eu posso fazer é não estar lá, não conviver, mas respeitar. Respeitar. Então, o que o Paulo está dizendo aqui, não adianta. E Jesus, irmãos, quando ele envia a comissão dos 70, eles voltaram maravilhados: Senhor, olha, foi um sucesso. Nós oramos ao teu nome, as pessoas foram curadas, demônios foram expulsos. Mas eles fizeram uma observação e disseram assim para Jesus: mas nós observamos que há muitos que estão lá pregando desse mesmo Evangelho, mas que não são dos nossos, então nunca tiveram no nosso meio. O que Jesus disse? Jesus disse: deixa eles quietos. O importante é que o Evangelho seja pregado. O importante é que o Evangelho seja pregado. Então nós precisamos entender essas coisas para que aquilo que acontecer conosco, como Paulo disse aqui, seja para a contribuição da pregação do Evangelho. Nós não podemos, irmãos, achar que somos nós que vamos controlar, que somos nós que vamos dominar, que somos nós. Não, não somos nós. Basta a mim, basta você fazer a nossa parte, aquilo que nos foi atribuído por Deus. Amém? Amém? E se nós olhamos para alguém, se você olha para mim, você entende que algo que eu estou fazendo, aos seus olhos, de repente, ao seu entendimento, não está correto, não faça o que eu faço. Não é? Não faça o que eu faço. Faça do jeito que você entende que você está fazendo. Busque em Deus. A única coisa que você pode fazer por mim, se você tiver uma oportunidade, é orar por mim. Porque aquele que ama o seu irmão, ele não quer o mal, ele não aponta o dedo para derrubar, para destruir, para... Não. A única coisa que ele faz é: Senhor, tenha misericórdia. Ele não está fazendo a coisa certa. No meu entendimento, tem algo ali que não está. Então, só ilumine a alma dele, ilumine os olhos do entendimento dele, para que ele possa fazer
Aí nós vamos estar, irmãos, contribuindo para o crescimento do Evangelho e da obra de Deus na face dessa terra. Amém? E para nós encerrarmos aqui, irmãos, no versículo 19, ele diz: porque sei que disso resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo vai dizer: tudo isso que aconteceu comigo, tudo isso que tem acontecido, eu sei por que é. Tudo isso aconteceu porque disso me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito Santo. Segundo a minha imensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Então Paulo diz: olha, porque a minha expectação, a minha esperança, que eu não serei confundido. Porque aquele que prega o Evangelho, irmãos, aquele que tem o Espírito de Deus, ele não é confundido. Ele não é confundido. E nós, se nós fizermos isso também, nós não seremos. E a nossa confiança em Deus será tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Então tudo é para a grandeza de Deus. E se nós, com temor, com sabedoria, com entendimento, irmãos, começar a agir dessa maneira, você vai ver como a tua vida vai mudar. Amém? Nós consagramos as nossas vidas a Deus quando nós deixamos as coisas de lado e nos envolvemos com aquilo que vem do céu. Amém? Amém. Quando nós permitimos que o Espírito Santo, ele conduz as nossas vidas, ele guia os nossos passos, ele nos mantém no caminho de toda a verdade, quando nós consagramos. Nós não nos envolvemos. Nós não podemos ficar nos envolvendo com isso, com aquele outro. Nós precisamos ter discernimento, ter entendimento, pregar o Evangelho. Nós precisamos falar de coisas que edificam. Amém? Toda a palavra sair da nossa boca, ela deve ser edificante para nós que falamos e para aqueles que ouvimos. Quando eu falo qualquer coisa, irmãos, que não edifica, eu vou destruir. E quando as minhas palavras, ao invés de edificar, elas estão destruindo, eu não estou no caminho certo, eu estou fazendo a vontade de Deus. Amém? Amém. Todos compreenderam? Graças a Deus. Nós estamos aqui na live encerrando nesta manhã. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha uma semana gloriosa e abençoada.